ótima noite a você que está ligadinho conosco no canal Bate-Papo Vale. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, em nosso canal, estaremos conversando com o Bruno Pellegrini, ele que é jornalista, já estará falando conosco. Estamos aguardando ele chegar aqui para poder nós iniciarmos com ele a nossa live hoje, então, com o Bruno Pellegrini. E se de repente você está fazendo a sua faculdade de jornalismo, se de repente você quer alguma informação, o Bruno, isso, aquilo, enfim, então qualquer pergunta que você tiver para realizar ao Bruno Pellegrini, pode enviar a sua mensagem para nós, que nós estaremos repassando, então, o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Então, já, Bruno Pellegrini conversando conosco aqui no nosso canal. E sempre a gente agradece aos nossos patrocinadores e lembrando a você, comerciante, que quer também patrocinar o nosso canal, fique à vontade para você poder participar também conosco, tá certo? Então pode entrar em contato que nós iremos agendar aí uma conversa com você para repassar os valores aqui do nosso canal para você poder ser um dos nossos patrocinadores, tá certo? Então já Bruno Pellegrini estará conversando conosco aqui em nossa live de hoje. E agradecer então ao Burguesão Lanches. Burguesão Lanches é o nosso patrocinador, meu amigo Kiko Barreto, lá no Jardim das Nações. Então, se você procura um lanche suculento, gostoso, enfim, então você pode ir no Burguesão Lanches, que fica próximo à Igreja Sagrada Família, tá certo? Então, é só você, portanto, ir lá e a partir de toda sexta-feira, sexta, sábado e domingo, Kiko Barreto está lá com toda a sua família, trazendo, então, fazendo esses lanches maravilhosos para você, é claro, poder buscar lá no Burguesão Lanches, que fica próximo à Igreja Sagrada Família. Agradecendo também a construtora Analu, do nosso amigo Tiago, que mora lá na Vila São José, onde que está a empresa dele. Então, a construtora Analu, então, gente, é o nosso patrocinador também. Se você quiser, de repente, tem o seu terreno, mas não tem condições para você construir, é só você conversar com o nosso amigo Tiago da Analu Construtora, que você irá poder realizar o sonho de ter a sua casa própria, viu? De repente você não tem o dinheiro para poder começar a sua obra, mas pode conversar com o Tiago e com certeza tem aí uma solução para você construir a sua casa, tá certo? Mas se você, de repente, quer entrar no consórcio, né? Seja de imóvel, seja de veículos, enfim, você pode procurar a Demilar Consórcios, cuida da parte de imóveis, ou também a Demicon, se você, de repente, quer comprar seu carro, sua moto, seu caminhão, seu equipamento agrícola, enfim, você pode procurar a Demicon, que é no mesmo local onde que fica a Demilar. É só você procurar nosso amigo Cledmilson Moreira, que fica, então, lá próximo à Praça Santa Terezinha. É só você ir na rua Dr. Pedro Costa, e lá você já vai encontrar, chegando próximo à Praça Santa Terezinha, você vai encontrar, então, a Demilar ali do seu lado esquerdo, você que está indo sentido aí à Praça Santa Terezinha. São os nossos patrocinadores, Burguesão Lanches, a Demicon Consórcios e também Construtora Analu. Estamos aguardando o nosso amigo Bruno Pellegrini. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Estou lhe aguardando. Ele que já estará conosco falando sobre a sua profissão, que é ser jornalista. Ele que trabalhou também na Vanguarda, né? TV Vanguarda aqui do Vale do Paraíba. Daí, hoje em dia, ele faz os seus trabalhos, particular, né? Então, enfim, já o Bruno estará conversando conosco. Amanhã, quem estará conversando conosco aqui no nosso canal será o nosso amigo Paulinho Kodak, vereador na cidade de Tremembé. Estará conversando conosco amanhã no nosso canal Bate-Papo Vale. Então, amanhã, o nosso amigo Paulinho Kodak estará conversando conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Deixa eu ver aqui as pessoas que vão participar conosco nessa semana, né, gente? Deixa eu ver aqui. Então, aí na quarta-feira, quem estará conversando conosco é o Tiago da Analu Construtora e também o Cledmilson Moreira da Demilar Consórcios. Serão os nossos convidados de quarta-feira aqui no canal Bate-Papo Vale. Estamos aguardando aqui o nosso amigo Bruno Pellegrini entrar aqui para poder conversar conosco. Deixa eu ver o que o pessoal está mandando. Mas aproveitando, gente, deixa eu ver que tem uma mensagem aqui da Prefeitura Municipal de Taubaté. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Deixa eu ver. Na verdade, atualização do Covid. Deixa eu ver a atualização do Covid que a Prefeitura nos manda. Deixa eu ver aqui, gente. Ó. A taxa de ocupação de leito de UTI, informação nessa segunda-feira, de 17 de maio,
está com 78% em enfermaria, 78%, portanto, os leitos de UTI, e em enfermaria 92%. A taxa de isolamento social ficou em 45% e a avaliação diária de casos está em 0,41%. De acordo com a vigilância epidemiológica, a cidade contabilizou 2 óbitos nesta segunda-feira e registrou 145 novos casos de Covid-19. Relatório, então, do Covid-19 da Prefeitura Municipal de Taubaté, neste dia 17 de maio de 2021. Estamos aguardando aqui o nosso amigo Bruno Pellegrini para poder conversar conosco. Ele que está, gente, na estrada, né? A gente combinou essa entrevista aí, mas ele tem muitos trabalhos, gente. Muitos trabalhos mesmo. Mas daí ele falou, Ralf, pode ficar sossegado. Eu vou dar um tempinho aqui, vou parar para poder aí conversar com você no seu canal Bate-Papo Vale. Tá certo, gente? Então, se você, de repente, comerciante, quer patrocinar o nosso canal, pode entrar em contato conosco, que será um prazer muito grande ter você como um de nossos patrocinadores, apoiadores deste canal exclusivo para nós termos bate-papos aí, ou seja, sobre nossa região do Vale do Paraíba, empresários, políticos, enfim, pessoas importantes aí da nossa região do Vale do Paraíba que diariamente participam conosco aqui de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Deixa eu ver aqui o nosso amigo. Opa, acho que o Bruno vai entrar agora, hein, gente? Acho que o Bruno vai entrar já. 18 horas e mais 6 minutinhos. Já, nosso amigo Bruno Pellegrini conversando conosco aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Se de repente você está realizando a sua faculdade de jornalismo, de repente você, o Bruno, traz essa informação para mim, eu quero me tornar jornalista, como é que eu posso fazer, enfim. Então, gente, está certo que você pode fazer, é claro, a sua faculdade, mas, enfim, de repente você tem alguma pergunta para realizar para o Bruno Pellegrini, ele que já é jornalista há muito tempo, então a gente pode conversar com ele, você pode trazer a sua pergunta, que nós estaremos repassando ao Bruno Pellegrini, que é o nosso entrevistado de hoje. Já ele está aqui com a gente, já ele está entrando conosco aqui, que ele está em trânsito, está no trânsito, né, e está arranjando um lugar para poder encostar, para poder conversar conosco aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E na sexta-feira estaremos falando de rádio. É isso mesmo, sexta-feira estaremos falando de rádio com o nosso amigo o Kiko Barreto, também o nosso amigo Walter Luiz Costa e o Sidney Barbosa. Estaremos conversando sobre rádio. De repente, você aí que não conhece um pouco da história do rádio aqui no Vale do Paraíba, então você vai poder saber um pouquinho e as dificuldades que está acontecendo com o rádio hoje em dia, né? Então a gente vai conversar com eles aí na sexta-feira. Walter Luiz Costa, Kiko Barreto e também o nosso amigo Sidney Barbosa. Então, o assunto na sexta-feira é sobre rádio, tá certo, gente? Então, estamos aguardando aí o nosso amigo Bruno Pellegrini. Deixa eu ver aqui se ele já encostou. Deixa eu ver aqui. Tá em trânsito, gente. Tá difícil. Esse horário é meio complicado, o pessoal saindo do trabalho, enfim. Aí o trânsito fica carregado, mas já o Bruno estará conversando conosco aqui no nosso programa. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Jackson Câmara, Marlene França Frediani. Hoje curtiram aí o nosso canal, nosso amigo Eric Brandão, que fez aniversário. Fez aniversário hoje, o Eric. É isso aí, o Eric fez aniversário hoje. Parabéns, Eric. Quero mandar um especial também. Deixa eu ver aqui. A Thaís Souza, André Santos. Todos aí, ou seja, no facebook.com/Bate-Papo Vale. Deixa eu ver aqui se o Bruno já encostou o seu carro. Deixa eu ver aqui. Não, o Bruno ainda não estacionou o seu veículo, mas já, gente, já ele estará conversando conosco. Enquanto isso, deixa eu ver se eu tenho mais aqui informação da Prefeitura Municipal de Taubaté, chegando aqui, ou seja, informações para nós. Aqui uma informação bacana, gente. Opa, esse aqui não, esse aí não, rapaz, esse aí não. Deixa eu ver esse aqui também não. Deixa eu ver aqui, acho que o Bruno chegou, meu amigo Bruno Pellegrini. Tudo bem, Bruno? Você está me ouvindo? Tudo belezinha aí, meu amigo? Maravilha, queridão. Estou te ouvindo bem. Espero que você esteja me ouvindo bem também. Está perfeito a sua fala e está chegando normalzinho aqui para nós, aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E aí, meu amigo, como é que você está? Uma ótima noite para você. Você que está em São José dos Campos, enfim. A luta tá grande, né, meu amigo? Trabalho bastante, graças a Deus, hein? Hoje vim fazer um trabalho aqui, passei na casa de um grande amigo
Inclusive, ainda bem que eu consegui estar aqui para a gente conseguir fazer um bate-papo também na sequência, né, queridão? Momento difícil que a gente vive, né? Diante de tudo, diante dessa pandemia, há tantas reflexões a serem feitas, né? Do que nos assola nesse momento, de como nós reagimos a tudo isso. Um momento de introspecção muito grande para todo mundo e, claro, também de muita dificuldade, principalmente no setor da saúde, né? Sim. É um momento, infelizmente, muito trágico. Bruno, fala uma coisa pra gente. Muitas pessoas até que me indagaram: você vai conversar com o Bruno? A gente quer saber dele, como é que ele está, o que ele está fazendo, enfim. Mas antes de a gente chegar a esse ponto, Bruno, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a sua vontade em se tornar jornalista. Conte um pouco da sua história, Bruno. Vamos lá. Eu comecei no rádio, né? Eu digo que, na verdade, a minha paquera com comunicação e o meu amor maior está no rádio. Eu comecei com 17 anos fazendo rádio, né? Permaneci por 7. Então, foi um momento muito fantástico, porque eu lembro que eu ficava em casa e transformava a sala da minha mãe num grande estúdio, ainda com toca-fitas. Lembra? Eu não sei se você vai lembrar, eu já sou mais pré-histórico. Peguei o finalzinho. Então, com toca-fitas ainda, eu ia passando, ia gravando a minha voz, né? Ia mixando com músicas ali, fazendo uma edição bem precária. E me encantava muito, cara, ouvir aquelas vozes, né, que não tinham rostos, mas que projetavam imagens na minha cabeça. Eu achava aquilo fantástico, porque a TV, ela já exibe a imagem, no rádio não, no rádio com a voz, com a interpretação, com a trilha, com a música, você tem todos os efeitos sonoros que produzem a imagem na cabeça das pessoas, né? Então aquilo para mim era fascinante. Quando eu entrei no rádio, então eu decidi fazer comunicação. Jornalismo foi a minha primeira opção, né? Eu até tive dúvida no início de rádio e TV, mas acabei migrando para jornalismo porque também sempre gostei de conteúdo, né? Desse processo de conteúdo, da criação. Então, fiz faculdade, mas ainda tinha em mente o rádio, né? A Jovem Pan, São Paulo. Eu comecei fazendo entretenimento, não jornalismo dentro do rádio, né? Mas dentro do universo acadêmico, eu tive a oportunidade de experimentar a linguagem televisiva e tinha como grande ídolo simplesmente Pedro Bassan, né, que eu considero um dos repórteres mais diferenciados da televisão, com textos, sacadas inteligentes. Gosto muito do Pedro Bassan e eu tive essa ingenuidade de achar que eu podia ser tão genial quanto ele. E gênios são poucos, não é? Gênios são poucos. Aquele cara que sai muito da curva é um entre quantos, né? E daí eu comecei a trilhar no jornalismo. Fiz o meu documentário na época ainda dentro da faculdade, que era o trabalho de TCC, sobre o São Paulo na era Tele Santana. E foi meu passaporte para o mercado de trabalho. Aí eu entrei na Band, né? Quando eu saí da faculdade, mandei esse trabalho, esse documentário, eles gostaram, me chamaram para fazer o teste, eu fiquei e depois fui para a TV Vanguarda. E você acredita, Bruno, que o sonho de todo jornalista, ou ser repórter, enfim, seja qual ramo for na área do jornalismo, é atuar na televisão, Bruno? Eu não acho que todos seja, sinceramente, todos sonhem necessariamente. É que a TV, ela te dá uma visibilidade, ela te dá uma certa linguagem que realmente te traz um processo criativo diferente. Como na TV você já tem a imagem, você precisa complementar de forma inteligente isso. É um grande desafio, né? Esse é um grande desafio. No rádio, o que você tem que fazer? Ao contrário, você tem que projetar essa imagem na cabeça das pessoas, o que é fantástico. E o rádio tem uma particularidade que é a proximidade dele com as pessoas, a linguagem que é do dia a dia, e que a TV foi se apropriando porque entendeu que essa era uma linguagem muito mais eficiente. É quando a gente se sente próximo às pessoas, é quando a gente compreende a realidade delas, né? É como a gente fala no dia a dia, como a gente se comunica diariamente.
Então, isso é fantástico. Mas acho que tem um certo encantamento que já se perdeu em relação à TV, né? O que me levou para a TV, essencialmente, foi o Pedro Bassan, porque eu sempre quis rádio, mas quando eu vi o trabalho dele, eu fiquei encantado com o processo de criação dele, de textos espetaculares que ele tinha condição de fazer com as imagens, né? E hoje, sinceramente, eu sou muito apaixonado pelo audiovisual. O processo de criação, as imagens, o roteiro, né? Pensar a história. Eu digo que eu sou um contador de histórias. Todos temos histórias para contar, ao menos uma na vida. E eu tenho o privilégio de contar a história das pessoas, né? Por meio do audiovisual, que é uma ferramenta, hoje, a ferramenta mais forte que se tem, né? Ô, Bruno, você acredita que por causa da internet, a profissão de jornalista, seja a parte visual, vamos colocar assim, não, acho que nem na questão do jornalista, hoje em dia, acho que no geral, a questão do rádio, devido a essa questão da internet hoje em dia, esse encantamento da televisão, por termos a internet que hoje em dia, vamos dizer, é o rádio com imagem atualmente, você acha que acabou um pouco o encanto dessa questão do rádio, de não ter mais essa questão da pessoa, vamos colocar assim, o ouvinte imaginar alguma coisa hoje em dia, todas as emissoras praticamente estão usando aí o rádio com imagem, vamos colocar assim, da internet. Você acha que acabou um pouquinho o encanto dessa questão da televisão por esse motivo? Eu não diria que acabou o encanto, acabou talvez essa centralização e monopólio que tinha a rede de canal aberto, né? Hoje Sim. Você tem N possibilidades, a internet te oferece plataformas, então você escolhe o conteúdo. Na minha época, você tinha tantos canais, não havia possibilidade de interagir e de escolher, né, necessariamente um conteúdo específico, um nicho. Hoje você tem canais por assinatura, né, só de documentários de animais, só de documentário de comida, você tem só de desenho, você tem só de jornalismo, só de música, então a possibilidade é gigante, fora as plataformas. Agora, a internet, primeiro assim, vamos falar em comunicação, a comunicação atravessa uma crise há décadas. Sim, né? Verdade. Há décadas, ela vive uma crise há pelo menos aí 3 décadas e meia. E ela é tão essencial. Você vê, nós estamos diante de uma pandemia, o trabalho jornalístico nesse momento é de suma importância, levar informação apurada para orientar a sociedade, Sim, né, para que ela possa, inclusive, se proteger contra o vírus. Então, imagina a importância do trabalho jornalístico num momento como esse. Porém, há uma desvalorização, né, da própria categoria em si. A pandemia talvez tenha piorado um pouco desse quadro, a gente sabe que há um enxugamento sendo feito nas redações, isso já era muito claro, né? E a diferença é que talvez durasse mais alguns anos, essa era a projeção, a pandemia acelerou isso. E aí percebeu-se que também não é necessariamente a qualidade, mas a TV precisa concorrer com a internet, então ela precisa chegar rápido, é isso, né? Agora, se você quiser um material realmente de qualidade, você vai buscar ou nas plataformas, ou você vai buscar em canais, de repente, fechados, né, onde o jornalismo diário, que a gente chama de hard, o dia a dia está menos preocupado com a fotografia, com esse processo audiovisual mais refinado, né? Isso se perdeu. E claro que a internet trouxe uma concorrência muito grande. Aliás, as redes sociais, assim como, por exemplo, aplicativos, né, plataformas de busca, tornaram-se muito concorrentes. Aliás, eles se apropriam do material jornalístico para ganhar em cima de publicidade. E o jornalismo não ganha nada com isso. Esse é um problema também, muito sério, né, que agora pode ser revisto, inclusive, porque, de certa forma, há uma apropriação indébita aí, né, do conteúdo que se é produzido por um determinado veículo, e uma plataforma de busca se apropria daquele conteúdo e faz propaganda em cima, ganha e não paga nada, né, para o veículo que forneceu. Até você falando essa questão, essa semana mesmo, o jogo, por exemplo, na verdade, nessa semana, na verdade, foi ontem. Ontem, a gente sabe que para a gente poder assistir, por exemplo, as semifinais do Paulista, você podia ter só poder assistir
pelo canal Premiere. Mas se a gente entra no Facebook, vários grupos aí ou seja, de torcedores, enfim, colocam a transmissão aí na internet ao vivo para todo mundo assistir, ou seja, quem precisa pagar o canal por assinatura, no Facebook consegue assistir normal, né, Bruno? Aí tem uma questão que já entra dentro da legalidade. A gente sabe que o território é vasto, né, da internet. Então, por exemplo, se eu passo a transmitir, né, um jogo pela tela da televisão, e ali o conteúdo é público, é uma coisa. Agora, da maneira como se apropria desses conteúdos, né, a gente sabe que há muita ilegalidade nisso também, né? É preciso saber diferenciar isso, né? Diferenciar o que está dentro e o que está fora, do que a gente preserva como valor, né? Como valor, inclusive, do trabalho das pessoas que lá estão. É importante a gente compreender e ter consciência sobre isso, né? Essa é só uma das questões de um leque gigantesco, né? Sim. Um leque gigantesco que precisa ser debatido ainda com profundidade e com boa reflexão. E você que está chegando agora no nosso canal Bate-Papo Vale, hoje estamos conversando com o jornalista Bruno Pellegrini. Se você tiver alguma pergunta para realizar o nosso entrevistado de hoje, fique à vontade para você poder participar do nosso canal e, é claro, realizar a sua pergunta. E aí, o nosso canal tem o apoio do Burguesão Lanches, que fica ali no Jardim das Nações, meu amigo Kiko Barreto. Então, gente, sexta-feira, se você tem uma pedida de lanche, lugar certo é Burguesão Lanches. Agradecendo também a Demilar Consórcios e também junto a Demicon. Meu amigo Cledimilson Moreira está postando aqui no nosso canal. Obrigado, Cledimilson, que está conosco também aqui no canal Bate-Papo Vale. E, por fim, a construtora Ana Lu também depositando a confiança aqui no nosso trabalho no canal Bate-Papo Vale. Obrigado, Thiago, ou seja, da construtora Ana Lu, são os nossos parceiros aqui no canal Bate-Papo Vale. Bruno, qual foi a matéria que mais lhe deixou emocionado e qual foi uma das mais complicadas que você já realizou, Bruno? Sobre emoção, infelizmente, essa é uma que eu sempre me refiro, né, como aprendizado para a vida e para a vida toda, e espero que para além dessa, inclusive, sobre o caso das irmãs de Cunha que foram assassinadas, né? Eu e o repórter cinematográfico Fernando Figueiredo, né, fomos os primeiros a chegar nesse caso, e ali, diante do que tinha acontecido, inicialmente não se sabia, elas estavam apenas desaparecidas, né, mas com apuração, e a gente passou a acompanhar diariamente esse caso, né. Eu fiquei a semana inteira indo para lá com o reforço de outros amigos, companheiros aí, de jornalismo da TV, né, virou um caso de repercussão nacional, e esse me marcou demais, porque duas meninas muito novas, né, salvo engano, 16 anos, 15, 16 anos, as irmãs, e, né, infelizmente, o dia que acharam os corpos, a gente acabou chegando, inclusive, antes, né, até mesmo da polícia, no local, e eu me lembro bem que havia uma comoção da própria imprensa, né, no sentido de encontrar essas garotas com vida, né, essas irmãs com vida. Era uma torcida de todos nós ali. E, infelizmente, quando acharam os corpos, né, a gente teve uma coletiva com o pai dessas meninas, e aí te dá um nó na garganta, né, na época eu não era pai, mas me emociona muito pela reação dele, né. É bonito de se ver a evolução humana. Hoje em dia você é pai, né? Então você acaba lembrando uma coisa dessa, acaba até doendo o coração da gente. E hoje em dia, né, Bruno, com essa questão aí da pandemia, tem tantos casos acontecendo dessa forma, né, Bruno? A pandemia é uma outra questão, né? A gente está falando de um vírus, né? Mas esse é o caso, por exemplo, de um homem que tirou a vida de duas meninas, né? Sim. Os parâmetros são diferentes. Mas quando a gente foi entrevistar o pai dela, eu fiz a pergunta, né? O pai delas disse que perdoava o homem que tinha assassinado as duas filhas dele, mas de uma forma, né, assim, tão
tão acima pela evolução humana dele, um homem tão simples, trabalhador, né? E que tinha perdido as duas filhas. Aquilo serviu de lição para mim para o resto da vida, né? Como um homem naquela condição, diante de uma dor que eu nem posso tentar imaginar, perdoou num momento de tristeza imensa, né? A primeira fala dele foi sobre perdão, né? E eu levo isso para minha vida, assim, foi algo que me emocionou muito. Eu lembro de uma imagem que também me é muito marcante, de um policial militar, né? Porque, imagina, Cunha é uma cidade pequena, apesar da grande extensão territorial, e aquilo comoveu a cidade, né? O velório foi na igreja, na matriz. Eu me lembro de um policial militar chorando, mas ele chorava como uma criança na porta da igreja, né? Isso mostra o nosso lado mais humano, né? De ser comovido, de também sentir a dor do outro, sim, da solidariedade, da humanização, né? Infelizmente, diante de uma tragédia também, né? Porque ter as duas filhas assassinadas, eu considero isso muito trágico, né? Para os pais. Mas essa me emocionou e, acima de tudo, me trouxe muito aprendizado sobre o perdão. Então, eu diria que essa foi uma das que mais me marcaram, assim. É isso aí, gente. Hoje estamos conversando com o Bruno Pellegrini, um pouquinho da sua história, né, gente? Que o jornalista tem muitas histórias para contar, e o nosso amigo Bruno Pellegrini contando algumas aí, que emocionou ele bastante nesse tempo que ele trabalhou, ou seja, como repórter, né? Ou seja, você estava na TV Vanguarda já, né, Bruno? Sim, esse foi durante o período em que eu trabalhei na TV Vanguarda. E você trabalhou quanto tempo na Vanguarda, afiliada à Rede Globo, Bruno? Cerca de 15 anos eu fiquei na Vanguarda, eu vim da Band, né, para cá, eu fiquei meses lá na Band, vim para cá, então foram quase 15 anos aí de trabalho, né, na Rede Vanguarda. E dessa questão mesmo, o trabalho que você fez na Vanguarda, muitas pessoas gostavam das suas matérias, das suas entradas, enfim. E dessas várias pessoas que lhe admiram, o Bruno, perguntam, né? Por que o Bruno saiu da Vanguarda, enfim, não sei se você gostaria de falar, enfim, Bruno, mas teve algum motivo, ou se não, pessoal, acabou, agora eu quero trabalhar para mim, enfim. Teve algum motivo de você sair da emissora, ou Bruno? Eu fui demitido da emissora, né? Então, se houve um motivo, foi por parte da direção, né? Não só eu, mas muitos outros companheiros foram demitidos também, né? Isso, durante a minha demissão, então vários outros saíram e posteriormente outras pessoas mais, né? Recentemente, a Marcela Mesquita. Agora, é difícil a gente avaliar por quê. Olha, a questão econômica da pandemia. Acho que o enxugamento seria feito de qualquer maneira. Porém, a pandemia acelerou esse processo, né? O enxugamento era muito, muito visível, até porque acho que a nossa categoria, a comunicação, de certa forma, ela está sucateada, apesar da grande importância dela. E parte disso é feito pelos próprios veículos. Então, se a gente pensar no piso salarial do jornalista, por exemplo, né, é algo surreal. Ao contrário do que se pensa, né, de que os jornalistas ganham dinheiro fazendo televisão, o salário é super achatado. Para quem está entrando agora, então, pior ainda, entende? É um momento muito delicado, né? Então, o jornalismo é, sem nenhuma dúvida, uma bandeira social. Quem se dedica a fazer jornalismo sabe que dificilmente você vai pensar em dinheiro, você defende uma causa. O que é o jornalista se não um cidadão indignado com o seu contexto, com o seu entorno? Alguém que visa mudar, transformar o dia, transformar a realidade, né? Esse é o papel do jornalista, dando voz ativa, principalmente às pessoas que são oprimidas, principalmente à desumanização, aos direitos que não são garantidos, ou à igualdade que se é tão necessária, né? Mas eu vejo dessa forma a nossa área, de uma maneira geral,
né, o sucateamento dela, a desvalorização da categoria, inclusive pelos próprios veículos, e o rumo que nós temos tomado, né, então, muitas vezes a gente vê o jornalista sobrecarregado, né, ele tem que fazer imagem, ele tem que entrar ao vivo, ele entra sozinho, ele não tem o apoio de uma equipe mais, o próprio repórter cinematográfico, que eu considero pelo menos 70% da matéria, porque sem imagem na TV você não consegue construir a notícia, né? O audiovisual se baseia no visual, né? Então, esse é um problema, acabou se tirando vagas dos repórteres cinematográficos, e isso ficou acumulado só pelo jornalista, né? Se sobrecarregou. E nisso perdemos também, essencialmente, a qualidade da informação, que é o produto do jornalismo, né? Você acredita, Bruno, que por causa da internet, a profissão de jornalista também, por esse motivo, está mais complicada? Eu digo isso porque, hoje em dia, várias emissoras, principalmente aqui da nossa região, estão dando mais atenção aí a fotos e vídeos que os internautas mandam, ao invés de pagarem um jornalista para ficar aí, ou seja, correr atrás da notícia, ter essas informações, enfim. Você acha que, devido a essa questão também de liberar a pessoa que está assistindo, pessoa que está ouvindo, enfim, no enviar de fotos e vídeos, você acredita que um pouco disso afetou também a questão do jornalista? Eu acho que, obviamente, nós não conseguimos estar em todos os lugares no momento em que a notícia acontece. Essas pessoas, elas colaboram, né, de uma forma indireta, enviando muitas vezes imagens de onde nós não podemos estar. Isso faz parte da construção da matéria, né? Você pode ter uma imagem enviada por um telespectador para compor a matéria. Isso não dá para dizer que pode substituir. Mas a pandemia provou para nós, até porque as entrevistas passaram a ser do jeito que nós estamos aqui, não é? Sim. Que era possível se fazer da mesma forma, sem perder a audiência. Foi isso que a televisão, né? Isso que a televisão tem em si, principalmente as afiliadas. A rede, normalmente, ela tem uma estrutura maior, apesar de também ter feito seu enxugamento. Mas as afiliadas passaram a contar muito com as plataformas para entrevista. Então, os próprios entrevistados fazem imagens que a gente chama imagens de apoio. Com isso, perdeu-se o quê? Perdeu-se a plástica, perdeu-se a fotografia, perdeu-se a qualidade, né, de um produto que tinha, lógico, um primor maior. Isso aconteceu, de fato, isso é fato, né, a gente vê. Só que percebeu-se que, mesmo dessa forma, com pouca qualidade, não se perdeu a audiência, né? Então, o enxugamento foi feito, claro, baseado em todo esse contexto. E agora falando um pouquinho mais do que você anda fazendo, meu amigo Bruno. Atualmente você está trabalhando em um projeto agora, ou seja, agora você está trabalhando para você atualmente, né, Bruno? Isso, eu sou um criador de conteúdo, né, principalmente audiovisual. Então, eu continuo escrevendo textos, eu faço locução, né, também, institucional, e faço produções. Eu me concentro muito na produção de conteúdo, né, conteúdo com linguagem humanizada, que é o que eu gosto, sempre foi a minha praia, sempre foi a minha poética dentro da linguagem estabelecida dos meus textos. Então, eu faço para empresas, né? Estou fazendo um documentário sobre as crianças na pandemia, né? O efeito emocional causado nas crianças. Então, eu negocio esses conteúdos também com outras emissoras, né? O conteúdo que eu já fazia na TV, na Vanguarda, eu já fazia isso nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, eu já produzia, né? Conteúdo autoral. Eu entregava, eu produzia, eu entrevistava, eu editava e entregava o produto final já pronto. Então, eu dei sequência nisso. Eu faço a criação de conteúdo. Tenho trabalhado bastante numa linha de séries,
de documentários, né, atualmente, mas, claro, ou qualquer tipo de vídeo, de criação audiovisual, é o que eu me proponho a fazer e ofereço com essa linguagem, com essa narrativa que eu sempre gostei, sempre achei fascinante, né, com essa elaboração, com esse processo criativo. E você tem alguma meta profissional aí em sua carreira? Com certeza todas as pessoas têm, mas qual é a sua meta profissionalmente, hein, Bruno? Eu pretendo me aprimorar, né? Eu fiz cinema e linguagem audiovisual como especialização. Legal. Eu pretendo me aprimorar nisso. Minha meta é, sem dúvida nenhuma, produzir documentários e conteúdo de programas, né? De séries. Eu gosto muito disso. Gosto de lidar com as pessoas, de contar a história delas. Eu gosto de vivenciar, né? Mais do que tudo, e de aprender pelos olhos do outro. Né? É assim que a gente engrandece, não a nós mesmos, mas nós nos engrandecemos como sociedade. Então, o jornalista ele tem um privilégio fantástico que é aprender sempre, todos os dias com o outro, seja pelo conhecimento técnico, seja pela história vivenciada, né, do outro, seja pela bagagem de valores que a pessoa traz, seja pelas emoções que elas podem nos proporcionar, como eu falei no caso lá de Cunha, né, sobre o perdão, né? Então, eu tenho um privilégio de aprender todos os dias com as pessoas e isso é fantástico, né? Isso realmente não tem preço. Isso, o conhecimento é um caminho fascinante, é uma grande viagem. Mas uma das pessoas que admiram o seu trabalho aqui, eu falo isso porque eu já vi você várias vezes lá no Maracaibo, lá em Tremembé, e tem uma ouvinte nossa, telespectadora nossa lá do Jardim Maracaibo. Oi, boa noite. Bruno Pellegrini, um excelente jornalista, ela que é lá do Maracaibo, você fez muitas matérias, eu lembro disso quando você estava na Vanguarda, você fez muitas matérias lá no Jardim Maracaibo e criou até esse elo com essas pessoas que moram lá naquela região. Então tá aí a nossa amiga Denise, mandando um abraço especial para você, viu, Bruno? Denise, deixa um abraço também carinhoso, querida. Agradeço demais, né? Agradeço principalmente por esse vínculo que nós criamos. Os vínculos humanos são sempre... antes de ser jornalista, eu sou humano, né? Sim. Então, o que faz um bom contador de história se ele não for humano, humanizado? Como é que eu respiro os ares? Como é que eu sinto? Como é que eu projeto, inclusive, dentro do texto, o que eu não posso sentir? Né? E esse contato com as pessoas é sempre de grande aprendizagem, né? Quando a gente levanta uma bandeira, é sempre a bandeira social, é justamente para melhoria, dando voz ativa, né, às pessoas, como foi dada a voz ativa aos moradores do Maracaibo por falta de infraestrutura, pelo não cumprimento do dever da própria gestão municipal, né, pela falta que se faz do próprio Estado, né, diante desse contexto da comunidade. Então, sempre foi um grande privilégio, né, poder participar desse processo. Eu agradeço, Denise. Deixo aqui um abraço carinhoso para você. Muito obrigado, querida. Muito obrigado por fazer parte, inclusive, desse meu processo também de aprendizagem, né, de evolução. Tá aí, Denise, tá um enviado abraço do Bruno Pellegrini a você, minha amiga Denise, lá do Jardim Maracaibo, e é um bairro que sempre sofreu com diversas, gestões, né, Bruno? De certa forma, nós vemos, né, diante do que nós percebemos, de certa forma, um descaso, principalmente, talvez, dentro da gestão municipal, para os bairros mais afastados, né? Esses bairros realmente não são vistos, não só pelo afastamento, né? Então, se concentra muita energia, às vezes, muitos investimentos na parte em que é notada a parte central dos bairros mais nobres. Perfeito. E isso é um problema não só de uma gestão, né? Mas é o que a gente percebe como infraestrutura, inclusive em todo o Brasil, no nosso território. Né? Isso se estende.
Ô Bruno, você nunca pensou em trabalhar em capital, não só a capital de São Paulo, mas, sei lá, a capital mineira, a capital carioca, enfim, você nunca pensou em ir para essas regiões para tentar seguir essa profissão de jornalista? Você é um cara muito competente, Bruno. Primeiro, muito obrigado, você é muito nobre. Eu não diria que talvez eu seja um cara talentoso, nem competente, mas eu sou um cara dedicado, sou um cara que gosta do que faço, né? E tento fazer da melhor maneira possível, né? Eu sempre fiz. A minha dedicação, acho que pelo menos a dedicação sempre foi muito evidente para mim, né? Eu acho que muitas vezes você se supera, inclusive, com ela, se dedicando muito mais, treinando muito mais, absorvendo muito mais, né? Passando mais horas do que do que traz a contabilidade do seu expediente. Eu tive, né, oportunidade de ir para o Rio, também para a capital São Paulo, mas eu não quis. Aí foi uma questão minha, né, pessoal, por qualidade de vida e por já conhecer o ciclo, entender. Não tenho nenhuma dúvida que seria uma grande evolução para mim profissional, mas eu penso muito na qualidade, nas raízes que criei, estar perto da minha família, isso me faz muita diferença como um caminhante aí, né, nessa jornada. Então, aliás, eu sou muito grato às pessoas, né, quando eu saí da TV, eu tive oportunidades, as pessoas me ligaram, algumas pessoas, alguns amigos, né, me ligaram oferecendo emprego em outras afiliadas da Globo, na própria Globo, então eu sou muito grato por ter construído esse laço, né? Mas eu gosto da região do Vale do Paraíba, eu sou um caipira, né? Eu gosto daqui, eu gosto do interior, eu sou um cara do interior e não abro mão dessa qualidade de poder estar perto da minha família. E você que está ligadinho conosco no canal Bate-Papo Vale, estamos conversando hoje com Bruno Pellegrini, uma conversa super bacana. Eu fiz o primeiro ano de jornalista, gente, eu fui até tentar entrevistar o nosso amigo Bruno Pellegrini, mas ele não estava na cidade. E daí eu fui fazer essa matéria que eu precisava fazer para o meu primeiro ano, eu fui realizar com o Marcelo Espanha. Eu ia conversar até com o Bruno, mas na época ele estava fora da cidade, daí eu fui fazer com o nosso amigo Marcelo Espanha, que hoje está no Esporte Clube Taubaté, e eu tenho um carinho muito grande por você, viu, Bruno? E sobre essa questão até mesmo do que a gente conversando, a questão de jornalista, como você analisa hoje em dia a profissão do jornalista? Eu sei que você já falou algumas situações do jornalista hoje, mas como você analisa no contexto geral a profissão hoje de jornalista, Bruno? Acho que é uma desvalorização da profissão, do próprio profissional. Acho que as redes sociais deram muito voz ativa e provocaram, por isso, uma avalanche de desinformação, né? E não há, hoje, talvez uma punição, inclusive, severa, como deveria, né, para as pessoas que propagam a desinformação, que produzem a confusão. Hoje, o jornalista, inclusive, ele perde muito da sua energia apurando, né? Numa mesma matéria, muitas vezes ele tem que apurar 4 vezes, porque saem boatos, pessoas espalham informações falsas. Então, eu acho que isso sobrecarregou demais. E, por outro lado, há uma desvalorização, eu falei da própria categoria em si, dos próprios meios em relação ao trabalho praticado. A polarização, principalmente, né? A gente teve um momento político de agravos dentro do cenário, de disputas, de evidências, né, dessa polarização, que colocaram o jornalista como, muitas vezes, vou abrir aspas aqui, como um culpado da situação, fecha aspas, né? É óbvio que todos os veículos, o jornalismo ele está dentro de um veículo, que é uma empresa e que visa lucro, né? Mas os princípios jornalísticos, a filosofia jornalística, ela precisa ser cumprida e bem guiada para que a gente não perca mesmo o viés, esse viés social, essa bandeira, né, que nós carregamos. Então você tem uma somatória, né, de fatores.
Agora, eu acho que os próprios veículos acabaram provocando uma desvalorização dos profissionais, dos repórteres cinematográficos, daqueles que trabalham na engenharia. Então, de uma maneira geral, a comunicação foi sucateada nesse sentido, né? Essa é a minha opinião sobre a profissão hoje, uma profissão que é essencial. Imagina se nós, então, extinguíssemos o jornalismo. Sim. Quem nos informaria, não é? Cabe, lógico, cá, né? Cabe àquele que consome as informações, né, saber distinguir o jornalismo de procedência ou o jornalismo que tem editorialmente uma condução para uma determinada opinião. Cabe a quem lê o jornal impresso, a quem assiste o telejornalismo, a quem ouve o radiojornalismo, ou ao internauta, né, que tem aí o jornalismo online como base para se informar. Na verdade, o que a gente aprende até no primeiro ano de jornalismo, né, Bruno, que a pessoa aprende 3 significados, né, onde, quando e por que a principal informação que o jornalista tem que trazer. Onde o fato ocorre, né, quando o fato ocorreu, onde e por que o fato é ocorrido, né, Bruno, que é o que o jornalista, no começo do primeiro ano de jornalismo, é que a pessoa aprende. Então, hoje em dia, eu acho que isso está se perdendo, como você mesmo disse, né, está se perdendo no jornalismo hoje em dia, né, Bruno? O que eu vejo é que assim, a veia artéria do jornalismo, que é a investigação, a denúncia, ela tem se perdido. Talvez não nos grandes veículos. Quando eu falo grandes veículos, as cabeças de rede. Mas eu te pergunto, né, quantas matérias de denúncia investigativas você viu, por exemplo, na nossa TV regional? Nenhuma. Entende? Essa é uma veia artéria do jornalismo, né? O denuncismo, não o denunciar por denunciar, mas a investigação, a apuração, né? Isso se perdeu já faz um bom tempo. Aí acho que muitas vezes nós provocamos uma desinformação pela futilidade das matérias escolhidas e encaminhadas, e que muitas vezes vão ao ar, né? Esse é um princípio. Isso a gente tem que ficar atento, e quem muda isso é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor, né, é o internauta. Só eles são capazes de mudar essa realidade. Como? Com exigência. É o único caminho. Exigindo, né? Essa é a única forma. Queridão, vou ter que pedir licença para você, cara. Não, eu já ia fazer a última pergunta para você, cara. É o seguinte, porque para quem está iniciando a carreira profissional de jornalismo, qual é a dica que você poderia passar a essas pessoas, Bruno? Primeiro que o jornalismo, eu já disse, né, lá em cima, tem o privilégio de aprender todos os dias. Você tem o privilégio de adquirir conhecimento com todas as pessoas com que você convive, com que você entrevista. Isso é um grande privilégio. E, acima de tudo, você tem o privilégio de transformar, né? Muito provavelmente, seu nome não vá para a história, mas você tem a possibilidade de transformar a história das pessoas todos os dias, de transformar para melhor. Essa é uma capacidade da profissão. Então, se envolver, se emocionar, eu acho que nós nos emocionamos e aprendemos muito com o que fazemos. E nós temos uma grande importância diante da nossa profissão, que é levar a veracidade, ou chegar o mais próximo possível da verdade, para que nós possamos melhorar não a nossa condição de vida, mas o coletivo. O jornalismo está ligado à condição de bem-estar comum, do bem-estar coletivo, da sociedade. Não é um progresso individual. Então, é uma colaboração para o todo, né? Isso eu acho que é o grande mote do jornalismo. E poder, logicamente, colaborar com isso é uma grande satisfação. Isso é uma grande satisfação, né? Não podemos nos encolher, mesmo diante desse sucateamento, mesmo diante da repressão existente, muitas vezes dos próprios veículos, mesmo diante da falta de oportunidades, pelo enxugamento, pela crise que já atravessa mais de 3 décadas dentro da comunicação, né? E acho que hoje também o jornalista
impulsionado pelas redes sociais, que deu audiência às pessoas, ele tem, acima de tudo, ele tem que se entender como um próprio veículo. O jornalista hoje é um próprio veículo, né? Ele pode apurar os fatos, ele pode conduzir a matéria e, posteriormente, negociar, inclusive, essa matéria com os meios de comunicação, né? Mas ele tem que se entender como o próprio veículo, para ter a condição de fazer boas reportagens, né? Tem, muitas vezes, uma questão editorial evidente, mas ele pode, dessa maneira, também ter a condição de sobrevivência da própria profissão, né? O que é difícil, já que não há oportunidades. Então, ele tem a possibilidade de criar um canal, ele tem a possibilidade de criar um site, ele tem a possibilidade de criar um próprio aplicativo, né, com seus investimentos, e conduzir da melhor maneira possível dentro da sua linha editorial. Então, não tenho nenhuma dúvida que trilhei o caminho que trilhei, primeiro pelo idealismo. O jornalismo, ele é um idealismo muito grande, né? Então, não se imagine muitas vezes jornalistas ricos, milionários, são poucos. A maioria vai dividir o bolo, assim é, né? Assim como em outras profissões também. Mas a satisfação que ele te dá no sentido de colaborar com a condição humana, né, de evolução, de progresso, dos nossos próprios valores, né, dessa transformação da nossa própria história e realidade, por uma denúncia, por um processo de investigação, ou simplesmente por uma orientação, ou simplesmente por uma matéria de bairro onde uma comunidade é achatada pelo poder público, isso faz muita diferença, isso te faz elevar-se, entende? Bruno, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Nossa, cara, foi muito de grande valia a sua participação hoje. Daqui a pouquinho estará disponível no Facebook. Você que está chegando agora vai estar disponível daqui a pouquinho no Facebook, nessa nossa entrevista. Vai estar disponível a partir das 19h10 no YouTube. Então, se você chegou agora, a gente está conversando, estamos conversando com o jornalista Bruno Pellegrini. Então, Bruno, quero agradecer demais a sua participação, viu, meu amigo? Eu sei que peguei você de calça curta aí, mas enfim, sucesso para você. Torço muito por você. Quando você saiu da TV, eu fiquei chateado também, enfim. Mas é claro, a gente sabe que as coisas acontecem, o caminho que Deus trilha para a gente, né? Então eu torço para você que possa ser aí uma carreira de sucesso, que você possa trilhar o caminho correto na sua vida, viu, Bruno? Torcemos um pelo outro, né? E deixo aqui também o meu desejo, minha torcida, de grande valia, assim, no sentido de passarmos muito bem por esse momento, né? Acho que ter saúde nesse momento já é um grande privilégio, né, diante do que nós enfrentamos. Então, deixo o meu estado aqui, né, a minha condição humana, no sentido de torcer por um estado de paz, de menos conflitos, né, principalmente das condições de conflitos de ideias, muitas vezes, de sermos tolerantes uns com os outros, e de sabermos, acima de tudo, entender a dor do outro, né? Nos colocarmos no lugar do outro e entendermos a dor dele também. E, acima de tudo, o processo de não individualidade, mas de coletividade. Então, desejo isso a todos nós aqui. Obrigado pela participação, pelo convite, por aqui estar e por aqui dividir nossas reflexões. Agradeço também as pessoas que aqui estão conosco, dividindo esse momento, doando o seu tempo. Obrigado, querido. Um abraço, Bruno. Deus abençoe você nessa trajetória, cara. Um abraço. Valeu, abração, fica bem. Aí conversamos com Bruno Pellegrini aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Foi um papo super bacana com esse amigo que eu tenho aí de longa data. Um abraço a você, Bruno Pellegrini. Tenho um carinho muito grande por você e é claro que você possa sempre estar conosco sobre esse trabalho que você vem realizando pessoalmente em sua vida. Então, parabéns, meu amigo Bruno Pellegrini, sucesso a você. E eu quero agradecer também ao nosso amigo Cledmilson Moreira, nosso patrocinador aqui no canal. Obrigado, Cledmilson Moreira, está conosco aí também na nossa live. Enfim, eu quero agradecer, gente, nesse dia. Eu quero agradecer, então, ao Burguesão Lanches, nosso patrocinador aqui do canal Bate-Papo Vale. Quero agradecer também a Ana Lu Construtora, também o patrocinador do nosso canal. Se você tem o seu terreno,
de repente quer construir, mas você não tem condições, conversa com o nosso amigo Thiago da Nalu Construtora, que com certeza vai dar todo o processo para você poder construir a sua casa. E é claro, conversa com ele, que com certeza vai ter um espaço, um lugar bacana para você poder, então, construir, ou realizar o seu sonho, que é construir a sua casa, tá certo? Quero agradecer também ao meu amigo Cledmilson Moreira, da Ademirar Consórcios e a Demicon. Se você quer realizar o consórcio de um imóvel, procure a Ademirar Consórcios. E se você quiser adquirir um consórcio de um veículo, moto, carro, caminhão, enfim, seja o que for, a Demicon e tudo isso, seja imóveis, seja automóveis, vai lá no nosso amigo Cledmilson Moreira, que fica na praça, pertinho da Praça Santa Terezinha, ali na rua Doutor Pedro Costa. Então é só você ir lá, conversar com o nosso amigo Cledmilson Moreira, que ele vai dar o caminho correto para você adquirir o seu consórcio, tá certo? Gente, um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos conversando com o Paulinho Kodak, ele que é vereador na cidade de Tremembé, estará conversando conosco aqui no nosso canal amanhã, a partir das 18 horas, tá certo? Um beijo, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, assim, se Deus nos permitir. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.